Fala, nossa atleticana, eu nem vou perguntar se tá tudo bem com vocês, o meu nome é Luiz. Sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo desse domingo a gente vai falar do empate frustrante entre Atlético Paranaense e Corinthians em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro de 2024. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar de tudo o que aconteceu nessa partida. Então vamos lá para falar de Atlético Paranaense 1, Corinthians 1. Partida que teve início às 16 horas deste domingo, dia 23 de junho de 2024, na Liga Arena, em Curitiba, e válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2024. E esse vai ser um vídeo sem roteiro, tá, pessoal? Vai ser um vídeo de desabafo que eu vou tentar não transformar em um vídeo de revolta. Porque o que vem acontecendo com o Atlético Paranaense desde o empate com o Flamengo na mesma Liga Arena onde hoje o Furacão empatou também com o Corinthians é extremamente frustrante, é revoltante e, de certa maneira, é indesculpável pela repetição. Porque se uma situação como essa tivesse acontecido uma única vez, seria uma fatalidade, como diz o Cuca, seria uma coisa própria do futebol a que todos os clubes estão sujeitos. Agora, quando isso acontece 3 vezes de maneira consecutiva, certamente estabelece-se aí um padrão merecedor de uma reflexão mais profunda sobre o que vem acontecendo com essa equipe. E de minha parte, por mais que possa se questionar a qualidade técnica individual de algumas peças desse elenco do Furacão, do Atlético Paranaense, e por mais que a gente possa questionar também a capacidade mental, psicológica dessa equipe de segurar uma vantagem nos minutos finais contra adversários importantes, como foi o caso principalmente de Flamengo e Botafogo, mas também contra o Corinthians, eu acho que o que mais me frustra, o que mais me irrita, é um hábito da nossa comissão técnica encabeçada pelo Cuca, mas que nem é só do Cuca. Eu não estou transformando esse vídeo numa perseguição contra o treinador. É um hábito do treinador brasileiro de um modo geral, especialmente desses mais antigos, né, de uma geração que já vem aí no mercado desde o início dos anos 2000, que é recuar de maneira exagerada no campo, abrir mão da posse de bola para defender uma vantagem tão frágil quanto uma vantagem de um gol. E o Atlético Paranaense foi severamente e cruelmente punido nas 3 últimas partidas por insistir nessa bobagem. E hoje, especialmente, na comparação com o primeiro tempo, onde o Atlético constrói merecidamente uma vantagem de um gol no placar, que poderia ser até maior, considerando o volume de jogo do Furacão na primeira etapa, a gente se torna ainda mais. A gente fica ainda mais irritado quando percebe que no segundo tempo essa vantagem foi atirada pela janela, quando o time deixou de apostar na qualidade que vinha fazendo toda a diferença até então. Porque o Corinthians, no segundo tempo, gente, a gente não pode ignorar isso, dobra as apostas na capacidade criativa, colocando o Igor Coronado ao lado do Ricardo Garro, né? No meio de campo para aumentar o seu poder de criação. E o Atlético faz exatamente o contrário. O Cuca vai sacando elementos criativos, né? Christian, né? Nicão, o próprio Tomás Coelho, que vinha sendo extremamente importante, dando muito volume de jogo pelo lado esquerdo, para a colocação de peças tecnicamente muito limitadas, como são os casos do Julimar, como do Julimar, do Lucas Diório, do próprio Zé Vitor, que tem sido colocado em campo de maneira assim muito recorrente para um jogador que ainda precisa se adaptar depois de ter vindo de uma realidade muito distante da Série A do Campeonato Brasileiro. E o Atlético sente isso, sente essa perda de capacidade de retenção da posse da bola, sente essa perda de criatividade no meio de campo. E aí, nesse contexto, não adianta colocar somente o Bruno Zapelli aos 84 minutos de partida, como se alguém dissesse assim pro camisa 10 argentino, se vire, seja você o meio de campo sozinho, né? Ou com o auxílio do Fernandinho, lógico. E por mais que o Bruno mereça todas as críticas pela chance que ele desperdiçou logo depois da marcação do gol do Corinthians, né, e ele deveria estar mais atento, acho que as críticas são completamente merecidas, não dá para crucificá-lo, não dá para torná-lo o grande responsável por um resultado negativo como esse, porque o coletivo, mais uma vez, não funcionou. E coletivo, gente, é responsabilidade da comissão técnica, é responsabilidade do treinador, e quem tem que ser questionado sobre essas questões é justamente o Cuca que hoje, mais uma vez, chamou de fatalidade uma coisa que já acontece pela terceira vez nos 3 últimos jogos. Então chega um momento em que a comissão técnica precisa parar e refletir que algumas das suas escolhas não podem mais acontecer. Um outro exemplo muito importante nesse sentido é a escolha do Maddison, que recuperado de lesão
ganhou imediatamente a vaga no time titular depois do Leonardo Godoy ter feito uma excelente partida diante do Botafogo. O Madison, que tem como grande ferramenta em campo somente aquela jogada conhecidíssima onde ele ingressa em diagonal da defesa adversária para ser acionado normalmente pelo Fernandinho, e os laterais que ele cobra na área adversária, uma coisa que eu particularmente acho detestável. Acho que é só uma excelente maneira de você desperdiçar a posse da bola. Então o Cuca vai se mostrando, conforme a gente conversou aí ao longo da semana, especialmente no vídeo de quinta-feira, um técnico não ruim, mas talvez um técnico inadequado para tirar o que de melhor esse elenco tem a oferecer. E aí, como o Atlético vai ao mercado em busca de somente 2 reforços, talvez o Cuca nunca chegue a estar totalmente confortável com o elenco que ele tenha no Atlético. E isso é uma preocupação. Uma preocupação porque se a gente tivesse mantido as 3 vitórias diante de Flamengo, Botafogo e agora Corinthians, o Atlético seria líder do Campeonato Brasileiro com 3 pontos de vantagem sobre o Flamengo, se não me engano. Seriam 6 pontos a mais, o Flamengo teria 2 a menos, exatamente, seriam 3 pontos de vantagem sobre o Flamengo na tabela de classificação, uma liderança até bastante contundente nessa altura do campeonato. Em vez disso, o Atlético é o 19º, o quinto colocado com 19 pontos apenas. E por mais que essa quinta colocação provavelmente levasse o Atlético ao que eu considero ser o objetivo mínimo do clube no Campeonato Brasileiro, seria uma vaga na próxima Copa Libertadores, para um time que se coloca, ou que se projetou no início da temporada como candidato ao título, tem sido pouco. Não somente pelos resultados, mas principalmente pelo futebol jogado e pela condução dessas situações. Porque se o Atlético quer ser um candidato ao título, quer ser um protagonista, a grande verdade é que muitos times vão fazer o que fez o Corinthians no primeiro tempo hoje. Vão tentar se defender, vão tentar aproveitar espaços, e o Atlético tem que ser capaz de dominar. E dominar no futebol, gente, não é ter mais posse ou menos posse, é ser você a equipe que determina qual vai ser a dinâmica da partida. E quando o Atlético recua e entrega a bola para o Corinthians, ele coloca na equipe do Corinthians a iniciativa. É o Corinthians quem domina a partir dali. E é o Corinthians que, sim, com uma pitada de sorte, porque não dá para excluir a sorte no lance que tem uma bola com uma cobrança de falta batendo na trave e voltando à feição para ser finalizada na direção do gol, mas o Atlético, em última instância, cria as condições para que essas situações aconteçam, como aconteceu também diante do Botafogo, diante do Flamengo. Percebam que essa repetição revela um problema da equipe, um padrão negativo, porque padrão é tudo aquilo que se repete, não é somente aquilo que funciona bem. Então, o Cuca precisa rever algumas das suas escolhas, o Atlético precisa contratar alguns jogadores para poder ter mais alternativas vindas do seu banco de reserva, e principalmente a comissão técnica precisa começar a confiar nos jogadores que tem no elenco, precisa passar a acreditar que a qualidade desses jogadores é suficiente para ditar ditar o ritmo das jogadas, porque quando você tem Christian, Fernandinho, Bruno Zapelli, você tem Nicão, Lucas Esquivel, você tem Leonardo Godoy, que hoje nem entrou em campo. O Madison, quando está no banco de reservas, é acionado em todas as partidas. O Godoy não tem essa prerrogativa, mesmo sendo muito mais jogador que o Madison. Você tem que apostar na capacidade desses jogadores e que eles serão capazes de conquistar vitórias. E o Cuca não faz isso. Então é isso que me chateia, é isso que me revolta, é isso que me faz vir aqui e conversar com você sobre esse elemento específico e não sobre o jogo. E eu quero saber também, claro, a opinião de vocês. O que vocês acharam do jogo de hoje do Atlético? Quem foi bem? Quem foi mal? O que vocês acharam, mais uma vez, das escolhas do Cuca? Deixem aí nos comentários. Como eu sempre digo aqui, eu leio todos e respondo todos. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra do Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.